Nutri, você sempre achou que cardápios individualizados era o que traria resultado para o teu cliente. Só que não. Vocês vão entender no vídeo de hoje que é isso aqui que eu vou falar que vai dar resultado para o teu cliente, para o teu paciente. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista e mentora de nutricionistas que desejam viver de grupos de emagrecimento ou conciliar com outros trabalhos aí, né? Eu te ensino a faturar com grupos ou lançar seu grupo do absoluto zero em apenas 4 semanas e faturar aí 5, 7, 10 mil reais já no seu primeiro lançamento. Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, temos vídeos todos os dias, o ano inteiro aqui para te ajudar a crescer o seu negócio na sua cidade ou no online. Ai, Nutri, vamos lá, né? Quanto tempo eu levei para entender que os cardápios individualizados não davam resultado para o meu cliente? Calma, eu explico. Eu não estou querendo aqui arrumar problema com ninguém, eu não estou querendo brigar com ninguém. O que eu falo para vocês aqui é baseado também na minha experiência clínica, na minha prática clínica aí de mais de 10 anos, sou formada desde 2007. Então são 15 anos aí atuando, né? E uma coisa que no começo me decepcionou muito é que quando eu comecei a atender consultório, né? Quando eu saí da faculdade eu não me sentia segura para atender, né? Tem pessoas que atendem logo quando sai da faculdade, como por exemplo a Beatriz, que faz parte aqui da equipe, da família do nutricionista memorável, que é a Nutri, que trabalha aqui comigo, né? Ela começou como estagiária, aprendeu tudo aqui comigo e quando ela saiu da faculdade ela já saiu atendendo, mas, né, eu não tive uma mentora lá atrás, então eu falei, não, eu preciso primeiro me especializar para eu poder atender. Até porque eu sou uma pessoa muito exigente, muito estudiosa, muito perfeccionista. Eu fui melhorando isso com o tempo, mas eu era demais, né? E esse meu perfeccionismo fazia com que eu procrastinasse e não entrasse em ação, adiasse isso. E aí eu fui fazer a pós de nutrição funcional, que foi minha primeira pós. Aí sim eu comecei a atender. Se alguém aqui é da funcional, coloca aqui nos comentários, fala pra mim. Eu sou apaixonada pela funcional, tá? Não é pra falar mal da funcional, não. Ela é minha queridinha. Inclusive eu aplico a nutrição funcional dos meus grupos de emagrecimento e eu ensino as minhas alunas a trabalharem também dentro dos grupos delas com a nutrição funcional, tanto no meu curso Viver de Grupos como no método nutricionista memorável. Mas imagina, a nutrifuncional, gente, o cardápio é muito top, toda nutrifuncional, o cardápio é top demais. E aí eu ficava muito frustrada, né, porque vinha ali principalmente os primeiros clientes, e eu fazia aquela anamnese de 5, 6 folhas que a gente aprende, né, 5, 6 folhas de anamnese. Eu faltava só, até meus pacientes brincavam assim, Viviane, só falta você perguntar qual que é a cor da minha calcinha. Eles gostavam, sabe? Porque eles diziam que era um estudo mais aprofundado. Daí só faltava você perguntar pra mim a cor da minha calcinha. As minhas pacientes brincavam. E assim foi. E aí, aquela consulta de 1h30, no começo eu confesso, né? Confesso pra vocês que eu fazia consulta de 2 horas, gente. É a falta de experiência, né? Show. Mas isso foram só no início, porque senão, meu Deus do céu, coitado do paciente ficar 2 horas ali numa consulta. É muito tempo, né? Mas enfim. E aí depois, né, eu ia lá, estudava o paciente de ponta cabeça, ia lá, preparava o cardápio mais lindo do mundo, colocava as coisas que o paciente gostava, colocava coisas para melhorar ali vários sintomas e tal, bonitinho e funcional e não sei o que tem, mandava pro paciente, muitos nem voltavam nem no retorno. Aí aquilo acabava comigo, né? Eu me sentia a pior nutricionista do mundo. E foi ali que começou, né, aquela busca por fazer cursos e mais cursos, porque eu preciso descobrir, não sei o que tem. E aí fui evoluindo, né, fui melhorando meus atendimentos, fui enxugando também meu atendimento, né? Eu percebi que muitas das coisas que eu perguntava não fazia sentido perguntar, então fui enxugando, fui tornando algo mais dinâmico, entendendo mais o paciente. E aí, minha gente, né, ali depois já de 2 pós-graduação, fiz a esportiva também, aí começaram a cair todas as fichas. Na verdade, já tinha começado antes, mas daí eu comecei a enxergar, porque a gente vem na nutrição dessa questão da individualidade, né? De individualizar o atendimento, que tudo tem que ser muito personalizado, que as pessoas são diferentes, são organismos diferentes, estilo de vida diferente, momento da vida, né? Homem, mulher, enfim, todas aquelas questões que a gente aprende com a nutrição e que é
incrível, gente, de verdade, é uma arte, nutrição é uma arte, né? E montar um cardápio individualizado é uma arte. Por isso que eu costumo brincar, não, porque isso é coisa séria. Por isso que eu costumo falar que cardápio é a nossa principal ferramenta, porque ninguém mais, nenhum outro profissional pode trabalhar com cardápio. E nós podemos, né? Mas aí que vem a grande questão. Quando um paciente vem em você está lidando aí com hábitos de anos, de uma vida inteira. Ainda mais se vir um paciente de 45, assim que nem eu. São hábitos de 40 anos. E aí a gente se ilude de achar que o cardápio mais maravilhoso do mundo vai servir para o cliente. E não vai. E tanta individualidade, na realidade, na prática, não funciona. Porque tudo que muitas vezes o teu cliente precisa, o teu paciente precisa, é começar a beber água. Só beber água, né, já vai fazer uma diferença brutal na vida dele. Ele precisa acrescentar mais fibras na alimentação. Então, só de colocar ali, um carboidrato integral ali na alimentação dele, já vai fazer uma diferença absurda. E às vezes, tudo que o teu cliente precisa é comer uma saladinha. Uma que seja para começar. Porque quantos clientes eu atendi, quantos pacientes eu atendi que não comiam nada de salada. E passava meses sem comer salada, gente. Então, às vezes, tudo que ele precisa é comer uma fruta. Tudo que ele precisa, muitas vezes, é comer um pouquinho mais de proteína para ter mais saciedade. E isso é básico. Isso é a base, né? A base que todo mundo precisa fazer e os nossos clientes não fazem, os nossos pacientes não estão fazendo, as pessoas não fazem. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais doentes, é por isso que as pessoas não têm imunidade, e é por isso que as pessoas engordam a cada ano. E muitas vezes ela passou em vários nutricionistas e ninguém resolveu o problema dela. Então, Nutri, eu sei que o que eu tô falando aqui é polêmico, mas eu tô falando aqui para vocês que cardápios individualizados podem funcionar sim, mas não num primeiro momento. Num primeiro momento, as pessoas precisam de fazer o simples, o básico. O simples é o último grau de sofisticação. Fazer o feijão com arroz bem feito. Eu uso muito esses termos, né? Então, fazer o feijão com arroz bem feito. E é por isso que num desafio gratuito de 7 dias, que eu ensino meus alunos lá dentro do método Nutricionista Memorável, lá dentro do curso Viver de Grupos, que é uma das formas de você captar clientes, né? Então, fazer 7 dias de desafios, com um desafio por dia, e desafios básicos como esses que eu falei para vocês. Beber água, né? Incluir uma fibra aí na alimentação, comer salada, comer um pouquinho mais de proteína para poder reduzir aí os carboidratos. Já gravei vídeo falando sobre isso, sobre esse desafio. E é por isso que em uma semana as pessoas já têm muito resultado. E as pessoas não precisam de um cardápio individualizado para começar a fazer o básico. E é por isso que também, né, eu abandonei o consultório, abandonei as consultas individuais quando eu comecei a trabalhar em grupo. Por quê? No grupo você dá um cardápio geral. Primeiro que não é uma consulta, não é um acompanhamento individualizado. As pessoas não pagam por um atendimento individual, elas pagam por um acompanhamento em grupo, né? E eu já falei para vocês vários dos benefícios aí do acompanhamento em grupo. E o grupo, um acompanhamento em grupo, onde você vai ali dar um cardápio com o básico, sem quantidades, é um cardápio qualitativo, mas para ensinar as pessoas o que elas precisam fazer para começar, que elas nem fazem, né? Como que seria um café da manhã ideal? O que teria nesse café da manhã? Sugestões. Como que é um almoço? As pessoas ainda têm a ideia de que comer feijão com arroz engorda, não vai emagrecer. Tá errado. A gente precisa ensinar as pessoas primeiro o básico. E é por isso que os grupos de emagrecimento funcionam tão bem. Porque a gente não dá um cardápio mirabolante. A gente dá o básico, onde todos vão fazer. E ali eles vão permanecer fazendo por 1, 2, 3, 4... 5, 6, 8 semanas, né, que é a duração do seu grupo. E aí sim as pessoas começam a aderir. Aí sim elas começam a ter resultado. Por quê? Elas não fazem o feijão com arroz, o simples. E emagrecer de início, para nós, principalmente que somos nutris, não tem segredo. E por que as pessoas não fazem o básico? Porque elas precisam
de uma motivação. Elas precisam do profissional falando para elas o que tem que fazer. Muitas vezes elas até sabem, mas elas não fazem. Elas acham que vai ser a dieta da moda que vai emagrecer e não o básico. Então, cardápio qualitativo geral para um grupo de pessoas que estão procurando emagrecer funciona muito mais do que um cardápio lindo, maravilhoso e individualizado. Então, primeiro elas precisam começar a fazer o básico. Quando isso estiver consolidado, isso já estiver no dia a dia dela, na rotina dela, tá bebendo água, tá comendo salada, tá incluindo aí mais proteínas na alimentação, tá comendo frutas, tem fibras, aí sim, lá na frente, depois de algumas semanas, aí ela está preparada para algo mais individualizado. Mas antes disso, a tendência vai ser sempre as pessoas abandonarem o tratamento. Ok, Nutri? Fez sentido para você? Entendam, cardápios individualizados funcionam bastante, mas talvez no início não seja isso que as pessoas estejam precisando. E eu tô falando para vocês, compartilhando com vocês a minha experiência na prática clínica aí de 15 anos trabalhando com emagrecimento. São 15 anos de prática clínica, mas 20 anos estudando emagrecimento, porque eu já comecei a estudar emagrecimento há muitos anos, até antes de iniciar a faculdade de nutrição. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que lutei contra um transtorno alimentar durante 9 anos da minha vida. Hoje fazem 18 anos que eu estou totalmente curada. Então, eu entendo que eu já fui a pessoa, né, que estava do lado de lá, fazendo dieta, sofrendo com a balança, sofrendo com compulsão alimentar, cheia de problemas, porque eu não fazia o básico. Eu passei por nutricionista, eu fui em spa, eu fiz 1001 coisas aí para tentar emagrecer. Mas o básico que eu precisava fazer, que é o simples, que funciona, eu não fazia. Um beijo carinhoso, a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo.